Bom, boa tarde a todos e todas. Vamos falar um pouco aqui de história colonial do Brasil e principalmente da história de colonização do estado do Piauí, do qual há uma política, inclusive um conceito de preconceito, discriminação em cima, inclusive do povo nordestino e especialmente não seria diferente do povo do Piauí, dos piauienses, enfim. E aí eu só queria colocar alguns elementos para esse debate, para essa palestra, que primeiro é preciso que as pessoas procurem ler, procurem estudar e ler os livros de história do Brasil e do mundo, para poder entender a lógica do mundo, que sociedade, de modelo de sociedade que é o mundo, né? Então, se você não compreende, se você não estuda, se você não estudou a disciplina de história, porque a disciplina de história ela é complexa, ela tem muita divergência, ela tem polêmicas e é complexa. E aí, para o ser humano, inclusive, para ele se identificar, para ele se reconhecer como ser humano, com a sua identidade, é preciso que estude, é preciso que busque os livros de história para poder compreender essa complexidade. Mas vamos deixar isso para lá e vamos seguir aqui na história do Piauí. Primeiro, o Piauí foi um dos únicos das províncias da época da colonização desse país a ser colonizado. Então ele tem essa diferença. O processo de colonização do Brasil, do Piauí, ele começa a se dar no século XVII, né? Tem outro elemento fundamental, interessante, que as pessoas precisam entender, estudar e compreender, que assim, o Piauí, o seu processo de colonização, ele se dá do sertão para o litoral, diferente inclusive do modelo de colonização dos outros estados, das outras províncias, né? Terceiro elemento, o Piauí, até não se passar por esse processo de colonização, o Piauí pertencia aí uma terra de ninguém. Uma hora ele pertencia à província de Pernambuco, ligado à Bahia, outra hora ele pertencia à província do Grão-Pará, que hoje é o conhecido estado do Pará, na época era ligado ao Maranhão também, né? Então é preciso que as pessoas compreendam esse processo, né? Para não sair por aí, inclusive, falando bobagem, sem ter nenhuma razão e sem ter entendimento das coisas. Então esse processo de colonização, de história, da formação dos estados, da formação dos países, tem muita complexidade. E só podemos, inclusive, as pessoas só vão entender isso quando elas se debruçam sobre os livros de história, sobre os trabalhos que são feitos pelos historiadores, muitos trabalhos, às vezes, são desvirtuados da sua realidade, mas tem profissional, tem historiador, tem figuras interessantes que estudaram história e que se debruçaram e que vivem, inclusive, de trabalhar, de fazer pesquisa em cima disso. Então é preciso entender. É verdade que o PIB, o IDH do Piauí é além, inclusive, da realidade que se deveria ter. É verdade, sim, isso é verdade. É verdade que os políticos piauienses, os homens que deveriam ter um olhar mais humano, inclusive para a sociedade do Piauí, para a população do Piauí, esses homens, eles continuam com um conceito muito atrasado dentro do seu entendimento de entender a política, né? Eles continuam com um modelo de atraso de sociedade do período medieval. Então isso é verdade. Então é preciso que eles avancem na sua consciência, é preciso que eles entendam
é a lógica do mundo, né? O mundo mudou, o mundo está mudando a cada 10 anos, cada década, o mundo tem uma virada, uma mudança no sentido de avançar do modelo de sociedade, a sociedade. Então é preciso que eles também acompanhem esse modelo, é preciso que eles também cresçam, né, no seu modo de ver o mundo, no seu modo de analisar e de criar inclusive política. Uma coisa que é interessante, sim, Teresina está localizado no sertão nordestino, no Piauí, ali quase na divisa do Maranhão com o Piauí, que inclusive hoje é conhecido como o meio norte, é uma transição do sertão para o norte, a Amazônia, a Amazônia legal. Então, inclusive essa capital ela foi planejada, né? Então, um dado interessante que assim, o Piauí, dos 9 estados nordestinos, o Piauí é o único estado que não tem a sua capital, que fica no litoral, que pertence à costa brasileira, né, do Atlântico. Então, mas aí, dependendo disso, o Piauí tem aí 60 quilômetros de praia, né, que fica já lá na divisa, na região norte do estado, na divisa ali de Piauí, Ceará, Maranhão, né? A cidade de Parnaíba, inclusive, é uma das principais cidades do estado e ela está geograficamente localizada no litoral do Piauí, né? Uma cidade importante, tem um polo turístico, não digamos grande, mas é de meio porte, né? Então, um outro dado interessante que sim, devido a esse contexto de formação do modelo de colonização do Piauí, então o Piauí não tinha litoral e houve aí um tratado entre as duas províncias, na época o tratado Ceará e Piauí, onde o Piauí cedeu um pouco da sua região para o Ceará, que seria uma parte mais de sertão. O Ceará, em troca, cedeu, inclusive, hoje, aquele pedaço que está... Hoje é o litoral do Piauí, que são 60 quilômetros de praia, de litoral, enfim. Então, só que, devido a essas situações, hoje há uma briga judicial e política sobre essa situação, porque os governos, o Estado, tanto o governo do Estado do Ceará como o governo do Piauí tem divergência sobre a divisa, e aí fica aquelas brigas sem nenhum fundamento, né? Um acusando o outro acusa o outro, e politicamente, e essa situação ela está inclusive na mão da Justiça Federal, no Ministério Público, enfim, e que não vai conseguir também reverter esse quadro, não vai ser um processo tão rápido, né? Enquanto isso, a população que vive ali na divisa do Piauí com o Ceará, vivem sofrendo, inclusive, porque inclusive os gestores públicos, a gente sabe como que funciona aquele negócio lá, eles alegam que não investe no município, na região, porque há essa briga política aí na divisão geográfica dos estados. Então, mas independente disso, quem acaba inclusive sofrendo com isso devido à falta de política, de projeto social, políticas públicas para garantir o bem-estar social daquelas pessoas, daquele povo, são eles mesmos. Então é preciso acabar com esse tipo de política que não vai avançar para lado nenhum. Quem sai prejudicado, na verdade, são a população que está carente de políticas públicas sociais. Então é um pouco disso que eu quero aqui colocar. Colocando um pouco, voltando atrás aí do debate da história, a cidade do Piauí, devido a esse fato de ter se dado esse processo de colonização do sertão para o litoral, as grandes cidades, as cidades que foram surgindo no estado do Piauí na época,
ela surge através dos currais de gado, da criação das fazendas de gado, inclusive que a cidade de Oeiras, que fica encravada no sertão do Piauí, no sul do Piauí, ela surge inclusive de uma grande fazenda de gado, o nome de Fazenda da Mocha, que essa fazenda tem dados aí que é de 1742, então essa fazenda inclusive pertencia aos jesuítas, né? Então esses são dados muito interessantes que a gente tem que avaliar e analisar, porque inclusive que o Piauí não consegue ser um estado com um IDH elevado, né? Mas independente disso, você tem Alagoas, inclusive tem litoral, e o IDH, se eu não me engano, é mais baixo do que do Piauí. Você tem o estado do Maranhão que tem litoral, e também o seu IDH também é baixíssimo, né? Então acho que a justificativa não é isso, porque a cidade a capital tem ou não um litoral. É uma questão de políticas de desenvolvimento, de pessoas que tenham inclusive senso humanista, para poder inclusive investir e desenvolver as suas regiões, o seu estado, né? Então cabe a isso. E eu, como aluno de história, eu tenho por obrigação inclusive de estar buscando essas pesquisas, de estar buscando esses dados, de estar defendendo tese, de estar inclusive estudando sobre essa situação. Então é isso que eu quero deixar aqui. Um abraço e até a próxima.